Sendo nosso último encontro sobre as 5 solas, estamos aqui hoje com o pastor Ademir, homem de Deus, vai falar um pouquinho aí o que ele tem feito, de onde ele é, o que ele tem trabalhado na obra aí, e em seguida a gente vai direto para aquilo que é nosso objetivo hoje. Boa tarde, graça e paz. É motivo de muita honra estar com vocês aqui, um grande privilégio, né? Eu já me sinto em casa e é muito gratificante. Como alguns já sabem, eu sou pastor da Moredinha, né? Eu sempre, quando eu falo Moredinha, que eu não estou acostumado a falar Moredinha, para mim lá é Yasmin, com muito carinho e respeito. Aqui tem muita intimidade com Moredinha, né? E eu tive o privilégio, a honra de tê-los lá na igreja também, na Escola Bíblica Dominical. Já vim aqui apenas uma vez. Meu desejo era vir todas as quartas-feiras, mas a vida é agitada porque eu trabalho, tem a igreja, família, enfim, uma loucura total. E eu moro logo ali, na Praia do Saco, Mangaratiba, entendeu? Então, eu vim de lá para cá rapidinho para não chegar atrasado. Sou pai do Arthur, esposo da Lidiane. Estou na igreja presbiteriana já há alguns anos, por volta de 25 anos, e estou para ser ordenado pastor efetivo da igreja presbiteriana do Cabuíche, né? Tenho trabalhado com discipulado já de maneira efetiva já há 3 anos, num grupo lá em Caxias, para a honra e glória do Senhor. Tem crescido, fomos lá para discipular apenas uma jovem, e hoje, para a honra e glória do Senhor, tem 11 famílias lá, né? E Deus tem expandido a glória dele lá, a honra dele lá naquelas famílias. E eu me sinto honrado mesmo, como eu me sinto um miserável pecador. Hoje o assunto é exatamente o que eu tenho vivido. A honra e a glória é sempre de Deus. Que Deus seja glorificado e honrado, que a obra é dele, a igreja é dele, seus corações são dele, e que toda a honra seja dada ao nosso Deus. Amém. Amém. Bom, vamos ver se o povo aí lembra daquilo que já foi dito. Nome de uma sola aí que já passou. Sola. Mais outra. Escritura, outra. Mais outra. Sola Gratia. E hoje, Sola Deu Glória. Eu vou passar aqui a folha, vou passar pro lado aqui. E alguém podia dizer qual dos encontros você mais gostou, das últimas? Algum que chamou mais atenção do que o outro? Sola Escritura, foi muito bom. E aí, alguém mais aí? Escritura foi com o Bordoano. Foi com o Bordoano, Escritura? Foi. Se não fosse ele, né? Se fosse eu falasse, foi o segundo. Aí você não, foi o segundo. Não, foi o segundo. Então nós vamos trabalhar Sola Deu Glória. Vamos ler aqui o começo e o que se trata essa questão. Alguém aqui nunca veio a Cominical? Quem que tá estreando aqui? Alguém tá estreando? Tu tá estreando? Qual é teu nome, irmão? Bruno, bem-vindo. Tu tá estreando não? Tu tá estreando, né? Fala aí o nome pra gente. Bem-vindo. Tá? Mais alguém aí? Não? Tá todo mundo sem estrear. Oi? Cadê? Me chamou de Lorena. Não, Lorena. É que a gente tem um apelido pra ela, mas é piada interna. Sola Deu Glória. A erosão do culto centrado em Deus. Vou ler esse comecinho aqui, todo mundo já tá com a folha. Onde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido colocado de lado, o Evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão. Nossos interesses substituíram os de Deus. E nós estamos fazendo o trabalho dele a nosso modo. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é comum e lamentável. É essa perda que nos permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do Evangelho em marketing, o crer em técnica, o ser bom em sentir-nos bem e a fidelidade em ser bem-sucedido. Como resultado, Deus, Cristo e a Bíblia vêm significando muito pouco para nós e têm um peso irrelevante sobre nós. Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo
ou nossos interesses espirituais particulares. Precisamos nos focalizar em Deus, em nossa adoração, e não em satisfazer nossas próprias necessidades. Deus é soberano no culto, não nós. Nossa preocupação precisa estar no reino de Deus, não em nossos próprios impérios, popularidade ou êxito. Só lhe deu glória significa glória somente a Deus. Somente a Deus a glória, em latim. E nós estivemos aqui estudando somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça. E hoje, glória somente a Deus é algo necessário para a gente poder refletir, porque nenhuma das solas, que são o quê? As solas foram percepções que em 1996 foram necessárias ser levantadas, visto a erosão do evangelicalismo moderno. Homens de Deus trabalharam em torno de uma espécie de confissão, mas alguma coisa que pudesse sintetizar o espírito da reforma em 5 pontos, que foram esses que a gente estudou ao longo desse mês. E esses pontos sobre a fé cristã, eles foram pontos que eles asseguraram, né, através dos escritos dos reformadores, que pode ser que você não tenha encontrado tudo num texto só dos reformadores, mas certamente se você passar pelo século XVI e você poder ler Lutero, Zwingli, Melanchthon, se você ler até homens que vieram um pouco antes, como Wycliffe ou Hus, você vai entender que eles tinham algo em comum. E essas 5 solas representam esse algo em comum. Esses 5 somente. Né? Então você não vai encontrar esses 5 somente na Bíblia sistematizado como o decálogo de Moisés. Né? Onde é que está na Bíblia? Tem Efésios, 5 solas? O que acha? Não vai achar as 5 solas assim. Mas você vai encontrar a Bíblia falando que somente Cristo, somente a Escritura. Você vai encontrar isso de uma outra forma. E hoje a gente vai ficar falando somente a Deus, a glória que é devida. Nós podemos examinar vários textos e várias percepções, mas antes tentar entender que os caras do século XVI estavam passando por um processo muito complicado de vivência cristã, porque a glória ela estava sendo, eu ia dizer dividida, mas eu acho que diria que ela estava sendo completamente distorcida. Né? O clero papal e toda a estrutura da Igreja Católica ela era fundamentada em uma hierarquia que, apesar de você ter dentro da fundamentação papal de que o Papa era o maior dos servos, é assim que está escrito dentro da Constituição Papal, de que ele é o maior dos servos, o que acontecia de fato é de que todo o processo de hierarquia, de institucionalização da Igreja Católica daquele tempo era um processo que exaltava a posição de seus líderes acima do certo e errado, que poderia até mesmo a Escritura dizer. A tradição da Igreja se sobrepunha a todas as percepções que a Escritura, ou pelo menos ficava de pau a pau, tipo assim, tradição da Igreja e Escritura. Isso gerava um problema, porque frequentemente, ou quase que totalmente, você não mais conseguia ver Deus como o centro do culto, o centro da vida cotidiana, o centro das realidades de escolha, o centro, né? O culto a Deus, como eu estava lendo um livro que Dana me deu, Louvor, um livro do D.A. Carson, um livro maravilhoso sobre louvor e liturgia. O livro vai falar de que uma das preocupações dos primeiros reformadores era pegar as escrituras e colocar no centro. Para quê? Para que as escrituras fossem no centro? Não, para que Cristo fosse glorificado. Não era simplesmente organizar a liturgia da igreja de tal forma que tivesse Bíblia em todo lugar. Não, Deus ser glorificado no culto. De que houvesse edificação com base nisso, de que a glória de Deus estaria perpassando para as pessoas. Então, nós aqui na Coaminical não temos muita liturgia, acho que não temos nenhuma. Né? A gente começa e termina. É basicamente assim, quando é que é o meio? Não sei qual é o meio da Coaminical, 4 horas. Eu não sei dizer qual é o ato do meio. Eu sei que 4 horas é o meio, porque está 4:10 assim, a gente está na metade. Então, mas o que pode vir a glorificar a Deus aqui no nosso meio, mesmo não tendo tantas orquestrações? Acredito que seja a Escritura estar no centro das nossas escolhas e Cristo ser honrado, magnificado, glorificado, a centralidade em Cristo Jesus. Então, numa percepção breve histórica, sei que a Ademir pode explorar isso de outra forma, a gente pode ir falando mais, mas você tinha um panorama onde a centralidade era no homem e a glória era para o homem. E agora você tem um panorama onde os reformadores colocando a Bíblia no lugar, tá entendendo? Não é simplesmente assim, vamos dar glória a Deus no culto. Glória a Deus! Todo mundo glória! Não é isso.
Porque senão a gente pode simplesmente nos assegurar de que a gente está forçando uma glória a Deus. Não. A centralidade do culto deve mudar para que Deus possa ser glorificado. Bem? Tendo em vista que ele já tem trabalhado e trabalhou bastante essa questão do século XVI, que era a realidade da igreja, a realidade da comunidade cristã e tudo mais, a gente pode pensar também um pouquinho do século XVIII, XIX, final do XVIII, XIX para cá, né? E até mesmo o nosso contexto atual. Pensando um pouquinho nessa questão, a gente vai observar que sempre houve a briga do humanismo e existencialismo contra tudo isso, né? O homem sempre quis ter glória, honra, o homem sempre quis ter louvor, o homem sempre quer essas questões para ele. E é interessante que a gente vê isso, interessante e triste, dentro da igreja, né? Quando nós falamos, Deus, não manda seu filho agora não, porque tem que casar, eu quero ter filhos, eu quero primeiro ver meus netos. E sempre existe o eu quero, então o homem sempre quer ter a primazia de tudo. Os cultos, nós pensamos assim, poxa, hoje não foi bom, André, aquele louvor que eu gosto, cara, que toca meu coração, não foi tocado. Então o homem, ele sempre quer isso. Aquela mensagem, rapaz, não falou nada comigo, não tinha nada a ver, cheio de teologia, mas nada de... Entendeu? Então o ser humano está sempre buscando alguma coisa para ele, tão somente. Nunca para Deus. Eu gosto, e a Yasmin, a Moreguinha, pode falar, né? Que de vez em quando eu começo o culto falando assim, vamos orar ao Senhor, comece adorando ao Senhor, e você aqui não é um telespectador, mas um adorador, porque nós não estamos na igreja como telespectadores, ainda que em algum momento, no momento da mensagem, nós queremos sim que Deus fale conosco através da palavra, não o que eu quero que Ele fale, mas sim o que Ele quer falar, que é diferente. Então, no século XVIII, XIX, houve essa erosão, essa ruptura, novamente, daquilo que tinha sido construído e alinhado no século XVI, XVII, né? Com tantos anos, tantos séculos de discussão. Mas o que você falou sobre a pessoa pensar muito em si mesma, aí eu comecei a pensar e eu percebi que através das eras é da natureza dos humanos serem egoístas. Nossa raça é egoísta por natureza, então é meio que um desperdício de tempo você falar pra ele não ser egoísta quanto antes, ao invés de pensar em Deus, mesmo que a pessoa seja convertida e etc., ela vai pensar em si mesma no primeiro plano. Eu entendo a sua fala, concordo quanto ao que é intrínseco ao homem, a questão, o desejo do egocentrismo, de estar no centro, né, da razão, de tudo isso. Só que a Bíblia, ela nos ensina a caminhar por um caminho contrário, inverso a isso. E não se conformar. E não nos conformar, exatamente. Ele fala para matar a minha carne quer isso. Os meus desejos, a concupiscência, que a gente, a palavra difícil, até um amigo lá em Mangaratiba fala concupiscência. A concupiscência que existe, que são os desejos da carne, ela tem que ser combatida. E como se combate isso? Com a palavra, com a oração e a prática dessa palavra. Então, assim, esse é o combate, essa é a contramão. Eu queria citar só algumas coisas que eu observei ao longo dessa história. Alguns homens, vou citar só alguns. Karl Marx, ele tentou tirar Deus do céu. Você depois trabalha essa ideia. Não que não tenha vindo nada bom dele, mas tentou tirar Deus do céu. Freud tentou tirar Deus do inconsciente. Ok? Charles Darwin tentou tirar Deus da ciência. Nietzsche tentou tirar Deus da sociedade, falou que ele morreu, né? E eu até entendo a fala dele e entendo quando ele falou assim, Deus está morto, porque ele não via mais a imagem e semelhança de Deus na sociedade. Essa é uma das interpretações dessa fala dele. Mas ele depois ele até apelou tentando tirar Deus da sociedade. E Richard Dawkins, ele também disse que Deus era um delírio humano. Só para nós entendermos como o homem sempre quer tirar de Deus aquilo que é somente de Deus, que é a glória, que é a honra, que é o louvor. Então, se nós entendermos essa questão, a gente vai lutar contra o nosso ego, contra o nosso eu, para que a gente não seja mais um desses que vem entrar na história como os tentadores, né? Ou os
famosos assassinos de Deus. E isso é tão importante que John Stott, ele escreve um livro que eu creio que vocês já devem ter lido, pequenininho, você pode baixar hoje na internet, esse livro está disponível, que é Crer é Também Pensar. Genial, genial, você vai ler em 2 horas esse livro, tem 43 páginas. Crer é Também Pensar. Por que ele escreveu esse livro? Foi um estudo bíblico que ele fez na igreja dele, para jovens, né? Jovens universitários, porque esses jovens, eles entraram na universidade, foram questionados filosoficamente, e eles não tinham respostas quanto a esses questionamentos. Eles não sabiam por que adoravam a Deus, o porquê eles davam glória a Deus, o porquê eles estavam na igreja, a razão da existência deles, eles não sabiam. E aí, quando ele percebeu essa ruptura desses jovens com a igreja, com relacionamento com Deus e tudo mais, ele pegou e foi atrás desses jovens e descobriu que era essa a realidade que esses jovens estavam enfrentando. E aí ele fez um estudo, trabalhou isso, ele falou que ele precisou estudar mais para responder algumas perguntas centradas no Evangelho, mas que era questionado pela filosofia, entre outras ciências. O que eu quero dizer, meus irmãos, quando a gente perde Deus de vista, nós perdemos o sentido, a razão da nossa existência. Então, por isso, a glória, a honra, o louvor tem que ser somente a Ele. E isso não é só com palavras, é com busca constante. As nossas palavras só refletem a nossa busca. Você vai perceber que as palavras de quem estuda refletem o estudo que ele tem. As palavras que nós precisamos proferir, as nossas atitudes precisam de fato refletir aquilo que nós cremos e temos ideia, o porquê cremos. Ideias fundamentadas na palavra de Deus, que é a nossa fé e tem que ser a nossa prática. Sim, sim. Isaías capítulo 6, né, e é muito interessante, né? Pode chegar em Isaías 6 aí pra gente ouvir. Ademir estava falando sobre essa questão desses pensadores, né? Muito interessante, tu aglutinou as ideias, né? E eles foram buscando tirar a glória de Deus, tirando Deus, né? Tirando Deus da jogada, né? E ontem, eu conversando com um rapaz, um aluno de história, ele chegou para mim e falou: professor, eu descri de Deus quando eu comecei a estudar filosofia. Eu falei: sério, cara, eu fiquei mais crente em Deus depois que eu estudei filosofia. Porque quando você vê a filosofia, você vê que os caras entram em colapso, ele não tem mais respostas, né? Os caras chegam num momento que eles têm que criar uma existência. O existencialismo é a tentativa, é a fuga do racionalismo. O cara se racionalizou. Aí chegou no do quê? Não existe sentido. Então vou ter que criar um sentido. Aí ele cria um sentido no existencialismo. Se tu pensar nisso, cara, assim, tu vai ver que a filosofia testemunha a necessidade de um sentido maior. Então, quando você for para a universidade, se você já não está nela, ou mesmo para meios acadêmicos, tudo meio de discussão, sei lá, onde você discute essas coisas aí, pensa que todo mundo vai estar tentando te dar uma resposta para algo. Mas se você for analisar, essas pessoas sempre vão dar respostas superficiais, porque se elas forem no âmago da questão, retirando Deus, não há sentido. Por isso que eu acho que é interessante a gente ver aqui um texto como o de Isaías, depois a Ademir fala também, mas aí eu vou querer jogar depois para Efésios 1, 2, que fala muito de glória. Mas olha, Isaías no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, para mim um dos textos mais lindos das escrituras é esse. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam voando por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Talvez a gente tenha que pensar aqui, de fato, o que seria a glória. Vamos tentar... Vou dizer para vocês assim, é difícil você definir um conceito de glória, mas a gente poderia tentar pensar que glória seria uma percepção geral, uma percepção maior de todos os atributos de Deus reunidos e expostos. Eu queria que os irmãos pensassem aqui que a palavra glória, no verso 3, que você pode olhar de novo, ela não está sendo dita por Isaías. Ela está sendo dita pelos anjos. Significa que o modo como os anjos se comunicaram com os humanos, nesse momento aqui, os serafins, usando uma terminologia que Isaías ouviu o anjo falando. O que Isaías ouviu?
glória. Isaías escutou e escreveu glória. É certamente um modo com o qual Deus quer que nós apreendamos, mesmo que numa esfera limitada, o que significa essa unidade santificada de seus atributos expostos à raça humana. Deus é bom? Sim. Deus é justo? Sim. Tudo que Deus é, toda benevolência, amor, bondade, justiça, tudo aquilo que seus atributos são, de modo tal, separados, e por isso santos, separado do comum, separado daquilo que é normal a todo mundo. Deus é separado, Deus é outro. Então, a glória de Deus, eu consigo ver aqui que é uma demonstração de seus atributos, de tal forma aglutinados que resplandecem de um modo com o qual o máximo que eu consigo chegar em termos de explicação é dizer: eis a glória de Deus. Talvez se eu tentar ir além, eu vou ficar aqui, né? Claro que o Ademir pode ir além, eu vim até aqui, né? Deus deu outra glória para ele, que eu não sei. Aí o que eu entendi até agora aqui, irmãos, é que a gente pode falar de glória de Deus com a segurança de que Deus quer que a gente fale sobre a glória dele, mas na certeza de que temos um alcance para poder usar as palavras que os seres humanos usam para significar o que seria essa glória, esses atributos, todas as qualidades, os adjetivos de Deus reunidos em uma exposição dele mesmo para nós. Essa glória, essa exuberância, beleza, fragrância, magnificência de Deus, daquilo que Deus é. Então Isaías estava lá, né, no Facebook, falando de todo mundo, e aí quando Isaías pega o capítulo 6, o rei Uzias morre, aquela estabilidade já não é a mesma, o que acontece? Deus se revela para ele, e aquele homem que apontava o dedo se vê agora, se depois você ler, você vai ver, a gente já usou esse texto aqui muitas vezes, ele se vê tendo que concluir que ele era um miserável. A partir de que momento? Viu a glória de Deus. Viu de quem era o Deus que ele estava falando tanto, e ele falou: eu sou igual ou pior do que esses caras que eu estava falando no capítulo 5, esses ais todos que você encontra. Então Isaías, ele teve um encontro com uma totalidade possível da revelação divina, em termos de experiência pessoal ali. Né? Inclusive é um projeto que eu gosto muito. Eu também. André, posso? Pode, claro que pode. Tem uma parte interessante também que fala santo, 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 porque no hebraico não tem o superlativo santíssimo. Então, isso que você falou também de ver a própria miserabilidade, você já olha para os outros, olha para você e vê ele, e você já começa a falar: poxa, eu estou acusando essas pessoas diante de um ser assim, eu estou praticamente no mesmo estado. E da questão da glória, fala também da luminosidade, da luz, de como a luz ilumina e como ela revela a realidade. E a gente pode pensar isso de uma perspectiva moral, por exemplo. Até o ateu vê beleza na bondade. Por que ele vê beleza em algo que não tem qualquer justificativa na cosmovisão? Para ser belo. Para ser belo, exato. Aí tem um ser que é todo bondoso, é benevolente. Então, essa beleza, ela é tão poderosa que até um ateu tem que admitir e ver beleza em algo que não tem qualquer justificativa na cosmovisão dele. Concordo, boa fala. Eu costumo dizer que eu respeito o pensamento de cada um. Eu costumo dizer que é mais... O ateu, ele precisa ter mais fé do que um cristão. Certamente. Porque ele tem que acreditar que o nada criou tudo. Cara, esse cara, ele tem muita fé. E a fé dele é maior do que um grão de mostarda. Sola fide, né, pra ele. Entendeu? É muita fé, cara. Eu brinco até com um amigo e falo: cara, tu é um homem de fé, mano. Nunca vi um homem com tanta fé assim. Porque crê que o nada criou tudo, tão perfeito, design inteligente, que é comprovado pela ciência. É difícil. As coisas se encaixam, você vê a necessidade do homem pelo que vem da terra, aquilo que o homem precisa, tudo foi criado. E a Bíblia diz que o homem veio dela, e tudo que vem dela, em sua dose correta, faz bem para o homem, aquilo que não vem dela faz mal para o homem, e é cientificamente comprovado, e entre qualquer outras coisas. Aí agora não, mas aquele que gosta um pouquinho de ciência, foi descoberto que o DNA humano, existem alguns números que se repetem.
E aí eles foram pegar esses números e foram para o alfabeto hebraico e perceberam que no alfabeto hebraico era Yod, He, Vav, He, que significa o quê? Eu vou olhar pra mim, não sei. Já? Ele olhou pra mim aqui, ficou esperando. Eu falei, pô, se arrumaram hebraico no DNA. Perdão. Desculpa. Fala de novo as letras. Yod, He, Vav, He. Meu Deus. Yod, He, Vav, He são as iniciais do nome de Deus, Javé. É o grande, poderoso Deus. Ele está em todos os DNAs. Não é 99,9, não. 100% dos DNAs que existem no mundo, no universo. Se tu tá no Facebook do Marco amanhã. Só esperar. Depois ele vai pegar contigo. Eu já tava digitando ali. Olha, você vai ver que isso... Cara, fantástico. Isso, homem... eu tô me sentindo um cristão sensual, todo arrepiado. Né? Até a gente brinca isso. Mas a gente vai ver que não tem como o homem fugir. Ele pode não querer crer, mas ele crê, nem que seja quando o helicóptero estiver descendo, né? Acabou o combustível. Meu Deus. Mas vai crer, não tem jeito. Então, o ser humano não tem como fugir disso. Então, isso que ele falou sobre o DNA, porque o DNA ele tem uma linguagem que a gente chama binária de 0 e 1. E dele é quaternário, ou seja, tem 4 letras. Que é adenosina, timina, guanina e citosina. Aleluia! Recebi, varão! Recebi! Fala de novo que a gente vai receber o dom de língua. A estrutura semiótica codificada é construída. Então, é um sistema quaternário, que ele tem 4 letras. descreveu o artigo. O nome de Deus tem 4 letras. Tem pessoas que questionam isso, mas o diretor do projeto Genoma, o Francis Collins, só que ele é teísta evolucionista. Na questão da vida, ele falou, de fato, é um alfabeto quaternário. Ele tem 4 letras de fundamento. Dá para fazer assim uma comparação, assim, tem 4 dedos, o nome de Deus tem 4 dedos. Não, mas não é a comparação. Deixa eu te explicar uma coisa. No alfabeto hebraico e grego, o número... Ele é alfanumérico. Exatamente, ele é alfanumérico. Então, quando você vai transformar um número no numérico hebraico, numeral hebraico, ele se converte em letras, entendeu? Então, assim, eu pego um número lá, porque o nosso DNA é numérico, certo? Perfeito, é exato. Aí eu pego aqueles números que se repetem, né? E eu pego os 4 números que se repetem em todos os DNA. São esses 4. E aí eu transformo ele em hebraico, né? Vamos ver esse número lá no hebraico. Lá no hebraico esse número representa letras. E o judeu, ele não fala, ele não pronuncia o nome de Deus por reverência. Pra você ter ideia. Então ele fala Yod, He, Vav, He. Ele soletra o nome de Deus. E aí que você vai ver que todos esses números convertidos em numeral hebraico são as 4 iniciais do nome de Deus. O Deus Todo-Poderoso, Soberano, Yahvé, que nós chamamos de Javé, enfim. Então assim, Yod, He, Vav, He, tá lá. Isso é incontestável. Ainda que a ciência queira dar um novo nome para isso. Eles chamam de quaternário. Exatamente. Mas se repete, tá no hebraico, é o nome de Deus e o homem não pode extrair. Isso que é fascinante. Não consegue alterar, não tem inalterável, entendeu? Pode tentar, não vai. Acho que não dá, Existem não. marcos que Deus criou que o homem não consegue mexer. Ainda que ele tente, sai defeituoso. Já conseguiram clonar uma ovelha? Mas clonar, eu acho que isso daí é tão Ela simples. morreu. Não, morreu. Ela morreu de artrose. Não, ainda que ela vivesse, amigão. Ainda que ela vivesse. Não criaram nada do nada. Eu tô te falando, ainda que ela vivesse. Eu não vou nem ficar, porque morreu. Ainda que ela vivesse. Deus, em algum momento, por sua soberana vontade, ele usaria isso para a glória dele. Porque tudo se converte em glória de Deus. E aí eu fico em Romanos 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para sempre. Então, por que dele? Porque ele é o criador de todas as coisas. Por meio dele, porque ele é o executor de todas as coisas, né? E para ele, porque a honra e a glória é dele. Ele projeta, ele executa e ele recebe a glória, o louvor para sempre. Ele citou o Antigo Testamento e eu fico no Novo Testamento nessa questão
Entendeu? Então, assim, Deus ele sempre vai ser glorificado na criação, por meio da criação e para a criação, porque a glória de Deus, ela se manifesta na criação. John Piper vai trabalhar a questão a questão sistemática, que é muito importante, não só John Piper, como Sproul e entre outros, da questão da criação. A humanidade, ela tem Deus, como o Salmo vai dizer, a humanidade ela pode expressar, a natureza, perdão, ela pode não expressar salvação, mas ela expressa condenação para aqueles que não creem que ela vem de Deus. Então o salmista ele vai dizer isso: quem olha para a natureza e não consegue enxergar Deus na natureza, ele tem ali a condenação dele, porque Deus se manifesta de várias formas, e até mesmo na natureza, e até mesmo na natureza humana, como a ciência comprovou isso, comprovou outras coisas. Quem puder, depois curte lá Adalto Lourenço, é um presbítero, cientista, doutor, enfim, cara fera, criacionista, e ele responde muitas perguntas científicas quanto à criação, quantos animais tinham na arca, e hoje nós temos milhões e bilhões de animais, enfim, inúmeras perguntas que fazem cientificamente ele dar resposta criacionista e bíblica sobre essa questão. Então eu acho que vale a nossa reflexão também. Lembrando que Deus ele é glorificado em tudo, gente. Em tudo. E ele deve ser glorificado em tudo. Ele é, porque isso ninguém pode tirar, e ele deve, porque nós precisamos aprender a glorificar a ele. Glorificar a ele não é ficar num culto glória, 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 glória. Isso não é glorificar a Deus. É glorificar com a sua vida, com a nossa vida, né? Com as nossas ações, com os nossos hábitos, né? Nós precisamos glorificar a Deus mais do que uma canção, mais do que uma expressão de cântico, mas sim com a nossa atitude, com a nossa vida, com a nossa existência. Isso sim glorifica a Deus. Amém. E a gente está nesse momento falando sobre a glória de Deus manifesta na criação e de que modo nós devemos reconhecer essa glória, né? Porque muitos reconhecimentos se dão com base naquilo que é de fato, né? Como uma vez numa discussão com um ateu, ele reconheceu que era quase que impossível não haver uma espécie de Deus, mas ainda assim ele não conseguiu glorificar a Deus. Ele reconheceu que a existência de Deus era algo viável e talvez inevitável, mas ele não conseguiu dar glória a Deus, que exige de nós um reconhecimento afetivo, um reconhecimento moral, um reconhecimento total, não somente da nossa sujeição a esse Deus, né? Filipenses vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então significa que a confissão dos lábios, ela vai perpassar por Jesus Cristo. Por mais que um homem possa reconhecer que Deus criou todas as coisas, ainda assim ele pode não glorificá-lo. Ainda assim ele pode não reconhecer isso do modo como, um bom exemplo, você faz alguma coisa, uma coisa muito bem feita, eu reconheço, está muito bem feito sim, legal, e saio. Eu posso não demonstrar uma afetividade genuína e um reconhecimento, gente, olha só, coisa maravilhosa, nossa, parabéns. É muito diferente. Eu reconheço que algo foi bem feito, mas eu não reconheço afetivamente, eu não reconheço espiritualmente. Eu não consigo demonstrar gratidão pelo reconhecimento que eu mesmo estou dando. Então, quando nós estamos falando aqui de Deus ser o Criador, como a Ademir falou, a gente é réu, porque está tudo deflagrado. Tipo, os atributos invisíveis de Deus e estão lá diante de nós, e somos réus de tudo isso que ele coloca para que a gente aprecie e glorifique, mas isso tudo se torna ao contrário, porque a gente não aprecia, a gente não glorifica, a gente não dá testemunho de Deus. Então tudo isso que deveria ser para apreciação e glorificação de Deus nos beneficia, mas acaba sendo uma espécie de juízo para todos nós, porque nós somos condenados com base naquilo que ele nos deu para abençoar, né? Norman Geisler, que tem um livro que Preciso Muita Fé para Ser um Ateu, né? Norman Geisler? É isso? Eu não tenho fé suficiente para ser um ateu, né? Como ele falou assim, cara, é difícil. É difícil. Assim, uma vez eu estava lendo um site de ateu, Ademir, e as perguntas são, sim, algumas boas e outras bem fraquinhas.
Mas eu fico assim, cara, esse cara vai passar a vida inteira dando testemunho de que Deus não existe. Então, assim, até o fato de Deus não existe move ele. Deus! Um Deus que ele diz que não existe move a vida dele. Ele é ativista para Deus não existir. E se você disser para mim que tem o pônei azul ali na Serra de Madureira, você vai catar sozinho. Eu nunca vou escrever um artigo para isso. Não existem pôneis azuis, eu vou dedicar minha vida. Eu sou um ativista anti-pônei azul. Cara, quando eu vou fazer isso? Quando eu vou escrever um livro sobre pôneis azuis, um delírio. Não. É engraçado que eu conversando com um amigo, eu falei isso. Eu falei, cara, como você gasta tanto tempo para estudar, para ler, para tentar provar a inexistência daquilo que você não crê que existe? É estranho, né? Cara, tu faz tantas perguntas filosóficas para tentar provar a inexistência daquilo que não existe. Não era mais fácil você falar que não existe? Ponto. Segue tua vida. Segue, toca lá, mano. Você é o Deus, acabou. Mas não, você estudou muito para provar a inexistência de algo que você acredita que não existe. E aí ele parou e, sem palavras, aí ele mudou de assunto, é claro. A gente conversou, faz outra pergunta. Tem uma questão que o André falou da criação. Quando Jesus observa os livros do campo, por exemplo, ele vê o aspecto estético dele, a beleza dele, e atribui ao Pai, ou seja, a criação do Pai. Tem até uma obra filosófica de Aristóteles, quando ele fala de estética, o ateu ele vê a estética, ele sabe que é beleza, mas ele não pode justificar o que é beleza. Por que tu acha que aquilo é belo? Já Cristo, ele personaliza a origem da beleza. Ele fala, a beleza se origina do Pai, ela vem dele. E nem Salomão em toda sua glória se vestiu como ele. Então, Jesus fazendo teologia natural, você vai numa flor. E ele dizendo que não somente ela de fato é uma criação do Pai, mas que o Pai a sustenta, o que já minaria qualquer perspectiva de que Deus deu a corda no relógio e deixou soltar. Exato. Então, de fato, Deus continua sustentando e a vestindo, né? Eu não sou muito das exatas e das biológicas. Vai ter o Marcos, conta aí qualquer coisa. Você estava falando sobre o próprio fato de Deus sustentar as coisas, sustentar inclusive o intelecto que a gente tem. Né? E a gente levar o intelecto para ele porque ele criou e ele mantém a gente assim. E aí, vocês falam sobre o Nietzsche. Eu nem vou ficar falando muito, mas eu gosto muito dele. Para mim, pessoalmente, ele foi um dos caras mais inteligentes que pisaram na face da Terra. Ele foi um cara muito inteligente. Inteligente a ponto de, sem Bíblia, perceber verdades bíblicas muito profundas. Como o fato de que todo homem é caído, todo homem é mau, todo homem é ruim. E o homem, por si só, é ruim o suficiente para, se caso tivesse poder, conseguir matar Deus. Né? E aí, depois disso, ele entra num questionamento muito interessante. Né? Tá, aí, a gente matou Deus. Né? Na fala do louco lá, e o que a gente faz agora? Né? Como é que a gente faz? Se a gente matou a gente todo bem, a gente cometeu o pior pecado de todos. Né? Se a gente é mau, e Deus é a origem de todo bem, a gente mata Deus, a gente faz a pior coisa que existe, que é matar a origem de tudo aquilo que era bom. Só que a questão é que mesmo o Nietzsche conseguindo entender algumas coisas, através do entendimento humano ele não consegue passar disso. Né? Ele vê o homem como um ser mau, ele consegue compreender, é muito profundo, se você vai compreender como poucas pessoas conseguiram a natureza humana. E ele vê que, cara, tá tudo errado, a gente é mal pra caramba, a gente é ruim mesmo. Ele fala em algum momento que o ser humano vai ter afeto natural, e aí ele consegue ter uma compreensão sobre sociedade, sobre arte, sobre cultura, que poucas pessoas cristãs não conseguem ter. Só que a questão é que todo esse conhecimento que ele adquire, tudo isso, toda essa produção dele, sem Deus acaba se perdendo. Né? E aí Nietzsche ele consegue chegar... Sabe quando você está fazendo um labirinto? Tem um labirinto de papel? E aí você vai seguindo, você chega numa parte que é muito perto do fim do labirinto, só que tem uma parede. E aí você vê que o caminho todo que você fez foi errado, mas chegou perto do final. E aí só que, como você não consegue transpassar a parede, você não valeu de nada. O Nietzsche acabou fazendo isso. Essa é uma interpretação muito pessoal. Não sou nenhum filósofo nem nada. Sou um cara que gosta e um cara cristão, na real. E o que acontece, para quem não sabe, todo esse conhecimento do Nietzsche, no final das contas, vai render um cara louco. Nietzsche vai morrer louco, ele vai morrer sem conseguir entender quem ele mesmo era, quem era a sociedade, todo esse conhecimento. Vai por água abaixo, porque ele não conseguiu compreender a glória de Deus nisso tudo. E é isso que acontece, quando as nossas forças, quando o nosso intelecto, quando a nossa produção, ela tenta compreender Deus, compreender a sociedade, compreender o ser humano por si só, a gente vai chegar na parede do labirinto. E a gente já não vai mais ter por onde chegar quando a gente já vai estar muito no final, vai ser o final da nossa vida. E a gente vê que Isaías, com muito menos, ele era um cara de produção intelectual
mas com muito menos ele conseguiu ver a Deus, né? Conseguiu entender a Deus. E quando ele vê isso, por mais que ele soubesse que o povo era mau, a única alternativa que ele tem é se render, se prostrar e de fato não dar a glória a Deus, que Deus já tem toda ela, né? Mas reconhecer essa glória de Deus. Né? Às vezes a gente fala como se Deus dependesse dessa glória. Ele não depende, ele está lá. Sabe? Ele está lá, ele não depende de mim, não depende de você, a glória é dele. Ele criou a glória e a glória volta toda para ele. Todas as coisas convergem para Cristo e ele está lá. O que a gente pode fazer como seres humanos maus que somos, seres humanos débeis, ruins mesmo, é no máximo ajoelhar no chão e reconhecer que ele é dono de tudo, né? Ele é criador de toda essa glória. Eu gostei da sua interpretação do Nietzsche, porque eu fico com essa mesma interpretação. Eu gosto da fala dele de que Deus está morto, né?